O Corinthians, que tinha vantagem, não conseguiu sustentá-la, e quem avisou para a gente ontem aqui no De Primeira que a possibilidade de Fausto Vera seria titular foi Samir Carvalho, que entra agora ao vivo para conversar com a gente sobre o lado corintiano. Bom dia, Samir, seja bem-vindo ao De Primeira. Você falou que tinha a chance do Fausto Vera, colocou a dúvida na cabeça, foi confirmado entre os titulares. Mas a postura do Corinthians no primeiro tempo acabou sendo um preço muito caro e o time foi eliminado. Bom dia, Razan, PVC, a quem nos acompanha no De Primeira. Isso, o Fausto Vera fez um treino entre os reservas, né, Razan? E às vezes o torcedor pensa, poxa, mas treinou bem, né? Mas tudo bem, treinou entre os reservas na segunda-feira. O Vanderlei acabou fazendo um coletivo, ele não costuma fazer muito isso, fez com os jogadores que não atuaram contra o Curitiba, né? O Vera não havia atuado por conta de uma gripe e acabou treinando muito bem, fez gol, deu passe, e o Vanderlei apostou no Fausto Vera entre os titulares. O esquema foi o mesmo, né? O PVC já citou aí, o 4-1-4-1, com o Maicon entre as linhas, o Renato Augusto por dentro junto com o Vera, e abertos o Juan Oliveira e o Adson lá na frente, o Yuri Alberto. Informação que eu trago hoje também, o Razão, na nossa coluna, é que os jogadores, alguns jogadores, né? Claro que a gente nunca vai generalizar, mas conversei com, né, a gente tem fonte entre os atletas e também com os agentes dos atletas, estão insatisfeitos com a falta de treinos táticos no Corinthians, principalmente antes dos jogos. A reclamação é que alguns jogadores, na maioria das vezes, né, a reclamação deles é que na maioria das vezes eles só ficam sabendo que vão ser escalados no dia do jogo. Isso tem incomodado bastante e os atletas estão um pouco satisfeitos em relação a isso, a ausência de treinos táticos, principalmente antes, né, de jogos decisivos. Contra o São Paulo, por exemplo, é bom lembrar que teve o treino aberto na terça-feira na Neoquímica Arena, e houve, né, um treino, que eu apurei também isso, houve um treino antes dos jogadores deixarem o CT Joaquim Grava rumo à Neoquímica Arena para fazer aquele treino aberto, que é só para o público ver mesmo, né? Claro que o Vanderlei não ia mostrar nada ali, mas não houve o tático. O que houve, na verdade, foi um treinamento de cobranças de pênaltis, tá? Então é bom a gente também ressaltar isso, que contra o São Paulo, né, nesse jogo decisivo, o Vanderlei abdicou mais uma vez do treino tático. E a reclamação de alguns jogadores para seus agentes, e às vezes, e alguns deles até direto para mim, é que o Vanderlei tem abdicado de treinos táticos antes dos jogos, eles sequer sabem a escalação e ficam sabendo somente no dia dos jogos. Não é todo jogo, mas é na maioria dos jogos, tá? Essa reclamação já era feita na época do Vitor Pereira, só que aí ficou um pouco mais forte essa reclamação, porque diferente do Vanderlei, na época do VP, eles reclamaram para a comissão técnica e para a diretoria, tá? Ainda não chegou a esse ponto nesse caso. E também eles têm reclamado que o Vanderlei tem dado sequência para alguns jogadores que, na visão deles, não merece e não tem dado oportunidade para outros atletas, o Razan. Então, a eliminação já começa a expor alguns problemas internos no clube. O Corinthians, que vinha de 11 jogos de invencibilidade, perdeu para o São Paulo essa sequência invicta. Esses detalhes estão na coluna do Samir no UOL Sport. Com a eliminação do Corinthians, o São Paulo passa a ser o único time da Série A vivo nas três frentes: Brasileirão, competição internacional é a Sul-Americana, e a Copa do Brasil na final contra o Flamengo. Nenhum outro dos 19 tem essa possibilidade nas três competições até o momento. No Corinthians, a Sul-Americana, que antes era olhada com aquela sensação de será que a gente vai com tudo mesmo? Você acha que passa a virar uma chave e vira prioridade? Ou o Brasileirão, pela tabela, na posição que está o Corinthians hoje, também não pode perder de vista? Como é que o Corinthians está enxergando daqui para frente agora a Sul-Americana, Samir? O Vanderlei tem usado o discurso de que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, o Razan. Então, o discurso no Corinthians é esse. É claro que a Sul-Americana agora é o único título que resta para o Duílio não terminar o seu mandato, né, sem nenhum título. Então, realmente, e é um título inédito, né? O Corinthians nunca conquistou a Sul-Americana. Então, o Corinthians vai levar a sério as duas competições, como já tem levado, claro, mas no sentido de buscar objetivos, né? O título da Sul-Americana e, quem sabe, uma vaga aí na Libertadores no Campeonato Brasileiro. É bom lembrar que, na visão de diretoria, comissão técnica dentro do Corinthians, o Corinthians nunca teve elenco para 3 competições, principalmente na visão do Vanderlei, né? Da comissão técnica do Luxemburgo.
Agora, com 2 competições, sim, o Razan. Então, o Corinthians vai seguir tentando buscar o título aí da Copa Sul-Americana. Tem o Estudiantes pela frente. 2 coisas da minha parte para já te agradecendo, Samir, mas para te liberar, mas acho que é importante. O torcedor do Corinthians não entendeu a postura do Corinthians no primeiro tempo. O Vanderlei foi perguntado sobre isso na entrevista e não deu uma resposta também direta, pelo menos do que eu acompanhei. Você pode me corrigir se eu estiver errado. Teve alguma explicação no bastidor ou do próprio Vanderlei que a gente não saiba do porquê da postura do Corinthians no primeiro tempo da maneira que foi? Claro, tem o mérito do São Paulo que empurrou e o Vanderlei quis dar mérito ao São Paulo na entrevista, mas a apatia do Corinthians chamou muita atenção. E outra pergunta também, Rojas e Wesley entraram muito bem. Não tinha condição deles começarem como titulares? O Razan, era a carta marcada, né? O Vanderlei, o Corinthians deu a bola pro São Paulo no jogo de ida na Neoquímica Arena. Se a gente for buscar os números, o São Paulo teve mais posse de bola no primeiro e no segundo tempo na Neoquímica Arena, jogo que o Renato Augusto acabou brilhando, fazendo os 2 gols. Então já era esperado que o Vanderlei baixasse as linhas, né, desse a bola para o São Paulo e metesse uma retranca realmente daquelas. Eu falei isso ontem, né, Razão? Eu falei, podem me cobrar. Ou é 4-5-1 ou um 5-4-1 com todo mundo lá atrás, tentando alguma coisa no contra-ataque, jogando por uma bola. E claro que a retranca foi extremamente demasiada, mas o time do Vanderlei, para quem acompanha o Corinthians muito de perto, assiste todos os jogos, o Razan, o Corinthians joga sim, o Corinthians é bastante limitado. Eu falei ontem aqui, dos 11 jogos da invencibilidade do Corinthians, eu já fiz as contas e fui lembrando um por um, né? Eu faço pós-jogos de todos os jogos do Corinthians. O Corinthians não jogou bem 4 jogos. Se tiver 3 jogos que o Corinthians jogou bem, desses 11 que realmente envolveu o adversário, eu lembro do Atlético Mineiro, na Neoquímica Arena, o América Mineiro, e deve ter mais um jogo aí, ou 2 no máximo. O Corinthians realmente tinha resultados, mas não tinha performance, não tinha desempenho. E quando realmente chegasse uma decisão em um adversário bem difícil, a situação ia acabar sendo exposta. E foi. Então, o Corinthians realmente ontem mostrou o que tem mostrado nos últimos jogos. Contra o Coritiba, e aí foi um erro realmente, né, meio juvenil do Luxemburgo. Contra o Coritiba, o Corinthians entrou com essa formação, sem a profundidade, sem laterais passando do meio campo. E no segundo tempo entra o Wesley e muda a história da partida, não porque ele seja um craque, o Wesley. O Vanderlei ontem criticou o Wesley, dizendo que ele não sabe tomar as decisões, erra na tomada de decisões. Mas o Wesley ontem foi o único que causou perigo, né, junto com o Rojas, né, que você citou, no segundo tempo do jogo contra o São Paulo. E o Vanderlei, que poderia ter aprendido com o erro, porque muita gente achou o Vanderlei gênio contra o Coritiba, e eu lembro que eu citei aqui no dia primeiro, ele não foi gênio, ele corrigiu os erros dele na escalação inicial contra o Coritiba. Só que tinha um problema no jogo de ontem. Ele erra a escalação de novo, e isso eu conversei com essas fontes que eu conversei, e atletas, eles alegam isso também, que foi erro na escalação. Ele erra a escalação ontem de novo, o Razan, só que ontem não era o Coritiba, né? Era o São Paulo. E aí você talvez não tenha... Ia ficar um pouco mais difícil de você recuperar o placar. Então, o Vanderlei abdica de um jogo vertical, de um atleta como o Wesley, por exemplo, que podia puxar os contra-ataques e jogar no 1 contra 1, e acaba o Corinthians sendo aí desclassificado. Em relação a Matias Rojas, ele tinha chance de jogar, não tinha, é claro que ele não estava 100%, né? E fica aí aí já é uma opinião minha, não é informação, né? É uma coisa que se você tem um jogador que pode atuar 45 minutos, 50 minutos, 60 minutos, é melhor você iniciar com ele, porque quando você colocar o atleta, talvez pode estar tudo perdido, foi o que aconteceu. Outra coisa, Renato Augusto ontem se arrastou em campo, tá? Ele estava jogando com uma proteção, não está 100% também, então é uma situação realmente complicada. O Corinthians tem agora a decisão, outra decisão agora na Sul-Americana, né, pelas quartas de final contra o Estudiantes, e não tem o Rojas 100% e não tem o Renato Augusto 100%. Ontem o Renato não jogou nada, era nítido que ele estava... Até esse termo se arrastou dentro de campo foi uma fonte que usou esse termo para mim dentro do Corinthians, né, porque ele não estava bem realmente o Renato no jogo, o Razan. O PVC queria completar. A única coisa que eu pondero, assim, acho que tem uma questão do Corinthians que não é o Vanderlei, é o Corinthians. Eu entendi a escalação dele ontem, como eu falei agora há pouco, né? Você me ouviu.
Ele puxou, ele deixou o Bruno Mendes, porque o Bruno Mendes ia bater com o Wellington, que é a força ofensiva do lado esquerdo do São Paulo. É o Caio Paulista, sem o Caio Paulista era o Wellington. Ele coloca o Juan, porque o Juan vem com o Rodrigo Nestor, e aí o Fausto Vera faz a proteção daquele lado também, o Maicon bate com o Lucas. E aí você tenta atacar o lado do Rafinha. Essa foi a tentativa. Aconteceu que só atacou o lado do Rafinha quando entrou o Wesley. Aí tem também a questão de confiança no jogador que você tem. Você só tem uma ponderação que eu fiz sobre o Abel Ferreira na semana passada no jogo do Palmeiras com o Atlético. Por que ele coloca no jogo grande a alteração é aos 40 do segundo tempo? Porque ele não confia em quem está no banco de reservas. Por que o Wesley não começa o jogo? Porque ele não confia no Wesley. Basicamente é isso. Então, quando ele vai para a coletiva e critica o Wesley, o que ele está dizendo é que o elenco que ele tem... Não, que o elenco que ele recebeu. Na verdade, sim, o Corinthians tem o terceiro técnico no ano, o quarto considerando o Danilo como interino. Então, tem alguns problemas que são do Vanderlei, claro que sim, mas tem problemas que são do Corinthians. O Corinthians ontem teve mais posse de bola no primeiro tempo, por incrível que pareça, do que no primeiro jogo. No primeiro jogo foram 41%, ontem foram 48%. Claro que porque o São Paulo fez 1-0 com 12 minutos, e aí o Corinthians não tinha condição de atravessar o campo para ameaçar o São Paulo passeou, e o Corinthians, quando tinha a bola, tinha no campo de defesa. Por isso que sobe a estatística da posse de bola. Mas é pela deficiência. O Vanderlei não conseguiu montar o time, evidente. O time com 11 jogos de invencibilidade tinha problemas também. A gente vinha falando disso. Agora, não é só o Vanderlei. É o Corinthians. Corinthians que vai pegar o Estudiantes agora na próxima fase da Copa Sul-Americana, nos dias 22 e 29, também conhecido como semana que vem já, a primeira decisão, Brasil e Argentina, Corinthians e Estudiantes, primeiro jogo na Neoquímica Arena terça-feira, e depois na volta na outra terça-feira, dia 29 de agosto. É o que resta para o Corinthians agora, né, Samir? É verdade. Não, e o PVC ele ressalta algo importante, né? Que não é só o Vanderlei, e realmente a gente tem sempre que lembrar, né, do que a diretoria do Corinthians tem feito. O Razan, eu estava acompanhando vocês, e o Razan fez bem essa ponderação, lembrando, né, a movimentação das duas diretorias, né, nesse período aí que ocorreram os dois jogos da semifinal da Copa do Brasil. No caso do Wesley, né, PVC, realmente ele não tem a confiança do Wesley. Eu fiz uma matéria faz 2 dias na coluna citando que a diretoria quer renovar com o Wesley e fiz questão de colocar lá no pé da matéria que a empolgação que a diretoria tem com o Wesley, o Vanderlei não tem. Até usei aqui, né, que o PVC tirou sarro, que o Vanderlei considera o Wesley um fio desencapado, que ele, né, enfim, pode brilhar no jogo, mas pode acabar entregando uma bola, acabar realmente causando problemas para o time. Então ele não confia realmente no Wesley e por isso o Wesley não é titular. Agora, o lado direito, realmente, ele se preocupou muito com a defesa. Só que quando ele usa o lado esquerdo para tentar atacar o lado do Rafinha, ele não tinha profundidade nenhuma, né? Porque o Adson não tem profundidade e o Fábio Santos não passa do meio campo. O Fábio Santos realmente tem sérias dificuldades hoje até para defender, né? E imagine para atacar. E na questão do Duílio, é algo que tem sempre que ser ressaltado, né? Aliás, o técnico do São Paulo poderia ser técnico do Corinthians se o Duílio, né, não tivesse apostado no Lázaro, depois insistido com o Lázaro após o Campeonato Paulista, e antes do São Paulo contratar o Dorival, o Corinthians também já estava de olho no mercado em relação à técnica, acabou não contratando o jogador. Então a diretoria do Corinthians realmente esperou bastante na questão de contratações. Lembra aqui quantas vezes a gente falou? O Corinthians vai esperar o Campeonato Paulista para decidir se vai reforçar o elenco. O Corinthians vai esperar o sorteio da Copa da Libertadores para ver se vai reforçar o elenco. O Corinthians vai esperar. Quando chegou a janela do meio do ano, não tinha quase ninguém mais para se contratar no mercado. E o Corinthians acabou realmente errando muito no planejamento. Então, é claro, o Vanderlei tem os erros táticos dele, mas concordo perfeitamente. O erro da diretoria está muito mais acima, é muito maior. Num time saiu um protagonista, em outro chegou um protagonista, e essa diferença também foi notada dentro de campo. Samir, obrigado pela participação com a gente aqui no De Primeira, viu? Valeu, Razan. Agora é o Corinthians focar no Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, reforços realmente não devem chegar, né? A diretoria realmente só trabalha com alguma oportunidade de mercado se pintar, não buscou o substituto do Roger Guedes no mercado em nenhum momento, né?
e vai tocando do jeito que dá. Se pintar uma oportunidade, uma boa oportunidade, eles podem abrir alguma negociação, isso que me falam. Mas por enquanto é isso, é focar agora na Sul-Americana e no Brasileiro. Razan, PVC, a quem nos acompanha no De Primeira, valeu mais uma vez aí pela participação. Grande abraço ao Samir, a gente agradece mais uma vez pela participação com a gente aqui ao vivo no nosso De Primeira.